Café com C-Level hoje com Alan Zecchini, a lenda. O cara maravilhoso que eu conheci por intermédio do Alex. Sim. Alex, seu cunhado, né? Tem amizade com o Alex Pessoa especial há um também. tempão. 14 anos ou mais. O Alex eu conheci pelo Meri, Bloomer. Quando eu comecei a consultoria no Meri, o Meri me indicou pro Alex, e o Alex sempre com aquela sede de aprender, né? Até se falou na terça. E ter você aqui no café, para mim é um privilégio, tá, Alan? E queria agradecer sua vinda, vou agradecer também o Robson Gregorato, ele que construiu essa sala para nós realizar o podcast Café com C-Level. E o objetivo é único, entender ou ouvir a biografia de empresários, especialistas, Sim. né? E queria te agradecer, cara, essa oportunidade. Zé, o prazer é meu, que honra estar aqui. Eu respeito muito você, Zé. Eu conheço alguns caras que são grandes hoje. E eu ouço desses caras o apoio que você deu lá no começo. Quando ninguém via. Você acreditou, você inspirou, você apoiou. E eu respeito muito isso, Zé. Sei o tamanho do coração que você carrega. E para mim, o que eu puder estar aqui contigo, batendo esse papo, te servindo de alguma forma, é um prazer enorme. Muito bom, enorme. muito bom. Que bom que nós estamos aqui juntos. Muito bom, muito bom. Eu desejava esse momento, sabe, Alan? Eu desejava porque eu falava assim, caramba, ele se aproximou do Jomar, do Alex por ser cunhado, do Rosalinho. Mas eu creio, pai, que um momento o senhor vai... Tem um momento de mesa, né? Que o princípio da mesa é formidável. Mas para mim também é um privilégio, ó, que eu possa te servir. Amém, Zé. Te falei lá Obrigado. no telefone e tenho meditado nisso. Fui numa célula ontem, Sim. da Vida Plena Church, revi meus amigos de infância, aquele jovem que deu testemunho, que é o Edgar, falou sobre o que ele viveu e para mim um amigo de infância, que perdemos contato, e ontem conversando com ele, com o tio dele, com o Fernando estava lá também, como o evangelho aproxima pessoas de classes distintas, né? De cultura distintas. Verdade. Para mim o evangelho é isso, sabe, cara? Verdade, ele me deu um extremo. Tá. Não. Ele me deu acesso a outra realidade. E essa realidade trouxe um equilíbrio para mim, cara. E hoje eu sou uma pessoa melhor, tem muito a melhorar, mas eu percebo o seguinte, hoje eu presto atenção nos detalhes, né? Eu sempre orei sobre um Deus de grandeza. E de fato Deus é grande. Mas eu comecei a valorizar um Deus de detalhe. E aquilo foi mudando eu. E é isso. As conexões que eu faço é duradoura. São conexões para uma vida, né? Para um propósito. Eu sei disso, meu irmão. Gratidão mesmo. Para mim é influência, né? Agora eu sou parte dessas conexões suas. Isso aí. E tô aqui para te servir. Muito bom. Vamos começar. Eu tive o privilégio de ouvir sua história. Sim. Um pouco dela na terça. Verdade. Lá, né? No culto de homens posicionados em Garça. Cara, eu queria fazer uma pergunta inicial. Você falou que começou numa profissão e hoje está em outra. Verdade. Mas eu vejo um dom, um talento. Primeiro, esse talento sendo desenvolvido, que é a comunicação. Tá. Que momento da sua vida que você entendeu que você era um bom comunicador? Zé, o primeiro episódio que eu lembro de ter que colocar isso para jogo foi num teatro na escola. Acredita? Teatro. Tinha por volta de 7, 8 anos e a professora nos organizou em papéis e eu estava num papel que não falava nada. Mas num dado momento ali a gente fez uma brincadeira e ela viu o jeito que eu me posicionei e me perguntou: eu acho que é melhor a gente colocar você nessa posição aqui, que era um papel de maior destaque. E eu fiz aquilo com... Eu não vou te dizer que eu fiz muito bem, mas eu não tive dificuldade. Me comuniquei ali, passei a mensagem que era necessária. E eu não tive essa trava em nenhum momento da minha vida. Mas o que eu fiz ao longo da minha história? Eu fui colocando isso para jogo. Tá. Eu lembro de um episódio de quando nós ainda éramos crianças e a gente teve uma infância diferente da meninada de hoje, né? Eu sei porque eu vejo dos meus filhos em casa. Eu morei numa casa que tinha pé de tudo quanto é coisa no quintal. E também tinha um pé de abacate. E teve uma época que a gente tinha tanto abacate em casa que não tinha o que fazer. E tava eu e um amigo e minha mãe sugeriu: pega essa carriola, enche de abacate, vende na vizinhança. E eu não tive dificuldade nenhuma. Esse amigo meu falou assim: eu levo a carriola, mas eu não falo nada. Eu falei: tranquilo, pode ficar em paz. E eu tocava campainha, falava para os vizinhos: ó, isso aqui
é um abacate do pé da minha casa, a gente não vai consumir tudo, eu tô passando a ver se vocês têm interesse. E era um menino muito pequeno ali, devia ter 9 anos. 9 anos. E não fiz aquilo não fiz daquilo uma atividade de forma alguma, foi um episódio esporádico, mas eu consigo olhar para trás e pensar, não tinha essa trava da comunicação mesmo. E desde então, Zé, eu comecei a trabalhar com 17 anos e trabalhei na área comercial por alguns anos ali, por 5 anos seguidos. Trabalhei como estagiário no Banco do Brasil, eu era estagiário de uma corretora de autosseguro, que fez uma parceria com o Banco do Brasil, eu tinha que abordar as pessoas dentro da agência, fazendo um cadastro e oferecendo aquele seguro para quem fazia sentido. Muito bom. Não tinha dificuldade nessa abordagem. Na sequência, eu trabalhei como corretor de imóveis. Eu tinha uma tia que tinha uma imobiliária aqui em Marília. Fui corretor de imóveis por mais ou menos 1 ano. Que bacana. Uma atividade também que eu tinha que me relacionar, tinha que me comunicar. Trabalhei também como vendedor na revenda da Ambev aqui de Marília, na Excelente. Excelente. Sim. E fui muito bem. Nossa, me lembro com tanto carinho daquele momento da minha história. Eu era o mais novo ali no meio deles e tantos caras com tantos anos de venda, mas eu não me sentia intimidado. Ainda na Excelente, eu lembro, no meu último mês, eu pedi para sair, para poder fazer um outro negócio. Eu morei fora um tempo de Marília. E no último mês, eu recebi um prêmio de melhor vendedor da revenda. Eles avaliavam todos os índices de cobertura, de volume. E entre os 35 caras que tinham ali em Marília e região, o meu setor que eu estava cobrindo férias, trabalhei só 1 mês naquele setor, eu consegui receber essa premiação. Cara, me senti o máximo. Como Quantos que anos você tinha, nesse momento da vida aí, tinha 19. 19 anos. 19 anos. Caramba. E como a gente nota assim, Zé, pequenos reconhecimentos, né, que vão fazendo a sua confiança crescer. Então, Eu tive outros trabalhos na área comercial também, não tinha dificuldade de me comunicar. Essa sempre foi de fato uma coisa que fez parte da minha vida. uma pergunta dentro desse contexto, até para você continuar, fica à vontade. Tá. A hora que eu estava olhando você na terça, naquele momento do bate-papo entre os Certo. três, né? Você, Do o painel Gilmar, ali. do painel, isso. Veio uma impressão assim. Você entendeu com 7 anos, que é a comunicação, né? Você Sim. foi exposto nesse teatro, foi legal. Depois você fez os 9 anos, o que sua mãe pediu, que é o abacate, em casa em casa. Em que momento você entendeu que a sua beleza, sua aparência, Tá. que momento você se apropriou dela? Porque eu percebo, cara, que além de você entender que você tem esse talento, eu percebo que também você é como se fosse assim, se você se aceita. Sim. É muito nítido aí e isso abre porta. Antes de você falar, a porta vai abrindo. Eu falo porque eu olhava você, falei, cara, ele entendeu que aquela beleza ali que ele tem, aquela formosura que Deus te deu, mais a comunicação, porque a graça em você, Alan, para quem não te conhece, é a beleza. Mas aí quando você abre a boca, aí é como se tudo fizesse sentido, entendeu? Amém. Então, assim, que momento que você entendeu a importância da sua imagem, né? Da sua beleza? Zé, eu vou te falar, a gente sempre tem olhos para nós mesmos mais críticos do que os outros, né? Sim. Eu, em relação à beleza, nunca tive um olhar para mim assim, ó, eu sou uma pessoa diferente por isso, honestamente. Mas eu sempre soube da importância de eu me cuidar e de eu me apresentar bem. Eu não sou uma pessoa que entende muito de moda, de tendência, não sou. Eu sou uma pessoa básica. Normalmente eu tô com uma camisa lisa, com uma calça lisa e com um tênis sem detalhes. Mas eu sempre soube da importância de eu me cuidar, de eu me apresentar bem. E eu entendo, Zé, que isso de fato faz parte. Se você nota o nosso comportamento como consumidor, o belo é uma coisa que te atrai, né? Perfeito. Seja, não estou falando só das pessoas, mas a apresentação de qualquer coisa. Se aquilo estiver bem apresentado, é muito mais atrativo do que algo que esteja feito sem capricho. Gera um desejo, né? Não tem essa emoção do sentimento do desejo, né? É diferente. É diferente. Em tudo. E é legal porque, assim, eu falei com um amigo meu, um conhecido meu, Milton Carrasco, que mora em São Paulo hoje, e um dia ele falou pra mim. Ele tá uns 10 anos ou mais em São Paulo, ele falou, esse é o pobre de Garça, hoje tá
tá numa condição melhor lá, né? Tá. Financeiramente. E ele falou pra mim, falou, Zé, lá na casa dele em São Paulo, não era Moema, era perto da Paulista ali, Alameda. E no apartamento, aí ele falou assim, Zé, eu fiz uma pergunta pra ele, falei, ô Milton, em que momento que você sentiu segurança pra se posicionar? Ele falou, Zé, o momento que eu percebi que minha beleza, minha aparência abre porta, no momento que eu entendi que eu me comunicava bem e no momento que eu comecei a desejar algo diferente, Uhum. uma realidade diferente, Zé. E eu guardei isso, Sim. guardei. E você falou sobre isso, Sim. você tem expressado isso, porque quando eu olho para você, gera esperança no sentido assim, como quando uma pessoa tem acesso, desde 2012 você está no Evangelho, você falou da Isso. sua conversão, né? Isso. Até se você quiser compartilhar um Vou pouco. compartilhar. E aí, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, calma aí, dele foi 2012, o meu foi 2014. Mas eu percebo que você falou que tá num momento diferente. E é nítido isso, cara. Sim. Você foi se envolvendo, aproveitando as oportunidades, até você contou sobre aquele caso da salinha Kids, né? Sim. E hoje os frutos estão vindo. E quem tiver o privilégio de aproximar de você, de caminhar com você, de serviço e propósito, eu vejo que vai ser muito abençoado. Então o que me chamou a atenção foi isso. Sim. Zé, também tem o seguinte, a nossa caminhada, ela não é uma linha reta o tempo todo, né? E eu tô contando aqui pra você histórias do começo da minha vida em que eu visualizei, sim, pô, eu consigo me comunicar, esse é um trabalho que eu consigo me desenvolver bem. Na própria Excelente, eu tive um episódio muito interessante. Eu entrei na empresa como repositor de estoque, concorrendo a uma vaga de vendas, eu e um outro rapaz. E eles me chamaram para conversar 3 meses depois e me disseram, olha, nesse momento a gente vai direcionar a vaga para ele. É um cara mais velho que eu, um pouco mais experiente. Mas eu fui muito enfático com eles assim, olha, eu preciso que vocês me deem uma oportunidade. Eu preciso só que vocês me deem uma oportunidade para eu mostrar o que eu posso fazer dentro da área de vendas. E no dia seguinte eles me colocaram para acompanhar um supervisor de vendas. Eu fui com ele, estava sendo lançado um produto na época. E eu fiquei olhando aquele cara falar sobre o produto naquele dia e eu entendi a narrativa, eu entendi qual era o benefício que aquele produto trazia. Essas empresas grandes, eles trazem apresentações diferentes de um mesmo produto visando benefícios e públicos diferentes. E aí eu entendi aquele produto específico, qual era o benefício que a empresa gostaria que o cliente visualizasse. E no dia seguinte, segundo dia, nós chegamos no cliente e eu falei para ele assim, olha, quero te pedir uma coisa com muito respeito. Eu te vi trabalhando ontem, eu entendi que você aborda esse ponto. Se você me permitir, a gente vai entrar num cliente agora que você quer inserir o produto, me deixa vender. Me deixa abordar, me apresentar e falar sobre a proposta. E ele permitiu, e eu entrei naquela cliente e realizei a venda. Que fantástico. E a gente passou aquele dia daquele jeito, aquela semana, e na semana seguinte eles me deram um setor para trabalhar na venda. Então, assim, existem os desafios e aí existem as oportunidades que surgem porque os desafios vieram antes. Eu trabalhei aquele tempo ali, te contei um pouco das minhas experiências e eu fui morar em Campinas. Fui estudar lá, trabalhei por um período curto e menino novo. Não conhecia Cristo, uma vida sem alguns princípios importantes que a gente tem hoje. E eu perdi a cabeça lá, Zé. E num dado momento eu levantei a cabeça e pensei, é melhor eu voltar para casa. Não faz sentido eu estar aqui. E quando eu volto para casa, meu avô que morava com a gente, muito doente, dependente da gente assim para tudo naquele momento da vida, e passou ali um tempo e ele faleceu, fiquei num momento reflexivo. E aí a minha família ficava sempre em cima. Você precisa estudar, precisa fazer uma faculdade, alguma faculdade que vai te dar uma profissão para exercer. E aí eu tinha alguns conhecidos que tinham feito odontologia, que estavam bem, estavam iniciando bem a vida. Fui acompanhá-los, fui ver de perto e gostei. Falei, pô, eu posso fazer isso aqui também. E aí eu decido então estudar odontologia. Me dedico ali, estudo, me formo, me especializo. Isso já é Marília. Já em Marília. Voltando de Campinas. E trabalho alguns anos nessa área. Muito bom. Zé, trabalho extremamente satisfatório. Uhum. Você dominar uma habilidade, tecnicamente, em que alguém chega na sua sala com dor, alguém chega na sua sala com vergonha de algum problema estético e a pessoa vai embora livre desse problema. Perfeito. Porque você ajudou. Cara, é uma sensação, eu nunca mais vou esquecer.
as oportunidades que eu tive ali naqueles quase 5 anos. Foi maravilhoso, eu me realizei muito naquela profissão. Mas financeiramente eu estava num momento assim, que eu estava tendo uma certa dificuldade para escalar, e a forma que eu via outras pessoas crescendo o negócio dentro desse mercado era com clínicas, onde você se responsabiliza pelo serviço de outros profissionais. Sim. Aquilo não me chamava muita atenção. E o que eu sentia, Zé, aquilo era um trabalho técnico. Tá. Qualquer pessoa que tivesse tido acesso à instrução que eu tive e se dispusesse a aprender, praticar e exercer, teria a capacidade que eu tinha. Tá. A impressão que eu tinha é que eu tinha deixado o talento especial que eu carrego, que é essa questão da comunicação, do relacionamento, eu tinha deixado à parte. E que ali não era o lugar que eu ia conseguir mais colocar isso para jogo, não é o lugar que eu ia conseguir que isso me potencializasse um maior retorno. Ok, vida foi acontecendo, eu em 2019 comecei a estudar sobre vendas online. Eu estava decidido a fazer alguma coisa a mais. E passei o ano fazendo alguns cursos, iniciando alguns projetos, e 2020, pandemia. Na odontologia foi terrível. Marília tinha uma fiscalização severa, em que existia uma multa de R$10.000 por dia que você abrisse, mas eu precisava. As crianças pequenas, a família em casa, enfim. E eu estava disposto a correr o risco de num dado momento ali, porque as despesas não param, né, Zé? Sim. Aluguel, funcionário, seguro, os equipamentos que estavam parcelados, tudo que tinha de despesa continuava. Entendi. E eu sem entrada naquele momento. Mas a minha sala era dentro de uma clínica, de uma outra proprietária dentista, que nós não vamos abrir a clínica. Quer dizer, mesmo você querendo, você não ia ter condição. E aí eu parti para possibilidades como ser funcionário de outras clínicas, trabalhar com diárias em clínicas que precisavam de algum dentista ali. Eu operava em outros 3 consultórios, mas que nesse momento aí caíram também o movimento. Eu cheguei assim a ir trabalhar em outras cidades, longe daqui, alguns trabalhos que se você colocasse na ponta do lápis não compensava. Tá. Mas eu estava buscando alternativas, respostas. Você ia para ter novas receitas, né? Zé, chegou num ponto que eu falei, eu não sei fazer só isso. Isso já era que meados de quando, de 2020? Isso era fim do ano, 2020. Já fim do ano. Fim do ano. Quer dizer que você perseverou um ano. Alguns meses ali. Caramba. E aí eu converso com a minha esposa sobre fazer um movimento de voltar para a área comercial. Olha, eu tenho alguns contatos daquele tempo que se eu fizer, eu tenho certeza que eu me coloco rapidamente. Tá. Só que naquele momento, situação difícil, né? Porque você tem que romper com todo uma expectativa que foi gerada, um investimento que foi feito, um tempo dedicado ali. Eu já tinha atendido algumas centenas de pessoas que tinham passado pelo meu consultório naqueles anos. Era uma carteira que vai sendo formada. Pô, eu vou... Será que eu vou? Mas eu já, em 2019, antes da pandemia, nutria esse sentimento. Eu não estou colocando para jogo o meu melhor aqui. Eu, na minha atuação anterior, conseguia fazer isso de uma forma mais potencializada. Zé, nós oramos muito e eu conversei com um amigo na época. Um amigo que tomou um café comigo e ele me deu uma palavra assim, ó. Logo que eu fiz os primeiros movimentos, se abriu uma porta para mim. E quando eu conversei com ele, ele me disse um negócio assim, Alan, a gente ora, coloca diante de Deus, por vezes a porta que a gente queria não se abriu. Mas a gente fica com a porta que ele abriu. Tá aí uma porta aberta para você, sua família precisa da sua provisão, vai para cima. Zé, eu fui para cima, continuei o que eu tinha começado já em 2019 sobre o digital em paralelo. Tá. E aí então eu tinha agora uma representação e esse trabalho no digital acontecendo. A gente tinha naquele momento da vida, Zé, 3 desejos grandes. A Flavinha, minha esposa, tinha um sonho desde criança, de quando tivesse os filhos, se ausentar do trabalho para se dedicar à família integralmente. A gente queria mudar do apartamento para uma casa e nós queríamos ter a nossa terceira filha, a Sara. Zé, daquele momento obscuro que eu estava no começo da pandemia, 1 ano e meio depois, a gente estava com os 3 desejos realizados.
A Flavinha saindo do trabalho, morando numa casa, do jeito que a gente queria, no bairro que a gente queria, e a Flavinha grávida da Sara. Foi uma satisfação enorme, assim, ter visto Deus responder um posicionamento que nós tomamos ali, sabe? Foi preciso ter coragem. Hoje está mais fácil falar do que naquela época, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz. E dali eu começo, então, um momento novo da minha família, com a Flavinha em casa, com as crianças agora pequenas, recebendo uma atenção diferenciada, né, Zé? Sim. Nós fomos de uma geração em que isso era normal, hoje não é. O normal hoje é a escola integral, o normal hoje é a escola e casa da avó, escola e funcionário em casa. E a nossa família pulou para outro patamar, a condição que a gente trouxe de cuidado com as coisas, de atenção às crianças. O meu relacionamento com a Flávia, que sempre foi ótimo, mas aí a gente vive um momento mais especial das nossas vidas a partir dali, né? E no trabalho, essa nova fase, de volta na área comercial, na consultoria aqui na representação, indo bem, graças a Deus, e no digital também expandindo projetos meus, prestando serviço para outras empresas. Empresas basicamente que não tinham internet como um canal de aquisição. E gostariam de ter uma rede social ativa, uma página, um infoproduto, um anúncio, um e-mail marketing. E eu dominei essas habilidades ao longo daqueles anos e comecei a prestar serviços. Então fazia uma jornada dupla nesse momento da vida. Até que uma das empresas que eu atendia no digital começou a fechar alguns negócios vindos desse meu trabalho. E o proprietário dessa empresa, o Guto, Mário Augusto, é alguém que já era um amigo de alguns anos. Interessante. E à medida que o Guto foi fechando novos clientes vindos desse meu trabalho, ele me chama para conversar. Cara, eu estou estruturado como empresa, nós estamos consolidados, atendemos grandes indústrias já, e nós queremos crescer. O que você está fazendo está dando certo, eu quero que você me fale assim, ó, como é que a gente faz mais? O que a gente pode fazer mais junto? E nós temos um coração muito alinhado em relação ao propósito, a valores. O Guto é um cara, um cristão que ama a expansão do reino também, sabe? Que se dedica a isso. Então a gente é muito alinhado nesse aspecto. E quando nós tivemos aquela conversa, Zé, a minha mente me levou para orações que eu fazia, assim, Senhor, me mostra novas possibilidades, coisas muito maiores. Muito bom. E ali eu senti claramente Deus nos alinhando para uma nova etapa. Isso foi que ano? Isso foi ano passado, 2024. Ano passado, 2024? 24. Caramba. 2024. O Guto tem uma empresa especializada em comércio internacional, comércio exterior. Empresas que querem importar ou exportar, mas não sabem como fazer, a IB domina o processo. Muito bom. Tem um time, tem algumas unidades de negócio hoje, começou como consultoria, mas entendendo necessidades de clientes, foi criando novas unidades de negócio. Então hoje existe uma unidade de logística, hoje existe uma unidade de revenda, que o Guto é sócio do Toninho de Garça. Toninho, Antônio Macedo. Cara fantástico também, super competente. É uma unidade que expande muito a cada ano. E ali eles vinham numa expansão e o Guto, para alguns determinados serviços, sentiu que eles tinham tirado o pé e tinham total condição de levar isso para o mercado de uma forma mais aquecida. Então me chama, vamos junto. E ele me faz uma proposta de eu vir agora como sócio. Então eu deixo de lado essas outras coisas que eu atendia para vir me dedicar a essa operação 100%, né? Nesse tempo que nós estamos juntos, a gente executou vários negócios e nós estamos visualizando novas possibilidades. Muito bom. Nesse momento, a gente tem construído, desenhado uma nova possibilidade de atuação dentro desse segmento, que é enorme. Que fantástico. E nós temos acesso a tantas conexões boas, como você tanto trabalha para isso também. As possibilidades são muitas, sabe? Então, o meu coração, assim, Zé, cheio de esperança pelo que há de vir. Muito bom. Grandes coisas aconteceram até aqui, mas a minha sensação é que as maiores estão por vir. Tem algo para romper, né? Tem. A verdade é essa. Sinto isso. Eu conheci o Guto, o Toninho eu já conheço de infância, de Garça.
Mas eu fiz o Veredas Antigas no ano Sim. passado. Pô, que legal. E aí teve um determinado momento, acho que no domingo, que as famílias vêm. Certo. E o Guto, conheci o Guto lá. Olha só. Conheci a mãe dele. Sim. Tava lá fazendo e tal. E ele é uma pessoa bem bacana, né? Temente a Deus, né? Você vê pela... Cara de uma história fantástica também, Zé. O Toninho, eu convidei o Toninho para fazer um podcast há um tempo atrás. Sim. Ele falou assim, Zé, faz com o meu sócio, Com o Guto. com o Guto, faz com ele. Vai ser Eu mais vou te legal. conectar com ele hoje, então. Vai ser mais legal. Mas você tem que trazer o Toninho aqui também. Então, mas eu falei, Esse tem história, hein? esse tem história. Legal como cada um tem Rapaz. história, né? É. Mas, cara, que coisa fantástica, né? Você falou um ponto, queria voltar um pouquinho Sim, sim. na Fica à uma vontade. coisa que me chamou muita atenção. Quando você fez aquela análise dos benefícios daquele produto e você sugeriu para Sim. aquela pessoa, Perfeito. para você fazer a apresentação, Sim. né? O que você viu de diferente referente ao que estava sendo feito? Porque eu percebo hoje que grande parte dos empresários, eles têm ficado presos naquela estratégia do passado e não Tá tá bom. percebendo que está mudando Sim. e ele perde o time ali, né? Sim. O que você viu ali? Porque eu acredito Tá. que está bem parecido que o que eles ainda têm dificuldade de ver hoje. Sim. Que é o quê? Entendi. Você se posicionar um produto, ver os Zé, benefícios. eu vou te dar um exemplo. Aquele é um produto que eu vendia com muita facilidade porque eu era um grande consumidor. E hoje não sou mais, que era cerveja. Tá. Então, a Ambev lidera esse mercado da cerveja. E a Ambev se posicionou em um lugar que eles têm algumas marcas de cerveja, desde uma marca, vou nomear desse jeito por minha conta, tá? Intermediária, até as marcas premiums. Naquele momento, a Ambev tinha Antártica, Brahma, Skol, e depois começava com Boêmia, Brahma Extra, Serra Malte, Original, que eram as cervejas ali mais caras. E dentro do comportamento do consumidor no mercado, você tem que ter um posicionamento estratégico para isso. Se você coloca uma Original ao lado de uma Cristal, a diferença de preço grita. Então, na hora de posicionar o portfólio, existia uma ordem correta para isso. Mas mesmo assim, aquela base de cervejas mais baratas, a Ambev não conseguia competir. O preço que mais se aproximava era o da Antártica, mas não chegava no preço delas. O que a Ambev fez? Criou o litrão. O intuito do litrão não era de que você levasse uma quantidade maior daquela cerveja. Não era. O intuito do litrão era que você visualizasse que os 600 ml dentro daquela embalagem de 1 litro saía no preço daquela cerveja mais baratinha que o cara comprava. Entendi. Então essa comunicação tinha que ser feita de uma forma correta. Esse posicionamento em relação ao mercado, o posicionamento de onde ela vai ficar, como que eu vou comunicar isso para os meus clientes. Então nós tínhamos um material que media, tinha a garrafa com aqueles riscos que medem assim 1 litro e o outro risco menor, 600 ml saindo a tanto. Então era para ficar claro para o consumidor da cerveja mais barata que você pode tomar os 600 ml da cerveja melhor no preço que você paga nessa. Que fantástico. Para o cara que consome sozinho não faz sentido. Ele quer consumir gelado, 1 litro é muito, tudo bem. Mas dentro de um ponto de venda onde é um bar, um restaurante, que as pessoas se reúnem numa roda de amigos, faz todo sentido. Então, a empresa não cria novas apresentações de um mesmo produto aleatoriamente. Ela cria querendo atacar uma necessidade do mercado. Então, mais pessoas não consomem a minha marca porque eu estou fora daquela briga por preço. Como que eu me coloco lá dentro? Eu me coloco com uma embalagem que tem um custo-benefício melhor. Eu só preciso comunicar isso para o meu cliente. Então, esse foi o ponto daquele dia. Fantástico. Ali, e aí depois de você fazer essa apresentação, mudou todo o formato deles apresentarem? Não, essa é uma estratégia que a empresa propôs. E eu vi aquele supervisor trabalhando bem essa estratégia. O que diferenciou naquele dia foi que eu fiquei um dia do lado dele observando. E no dia seguinte, eu só pedi para ele me permitir fazer. Entendi. E ele viu que eu peguei a visão. Eu não estava ali simplesmente para tirar um pedido. Entendi. Quanto você quer dessa apresentação? Não. É um novo produto. Exige que você passe a visão para o seu cliente. E eu pedi a oportunidade para ele, me deixa fazer. E ele permitiu, viu que eu realmente tinha pegado a visão ali daquela proposta. Que fantástico.
É legal voltar para as histórias. O Steve Jobs falava assim, né? O lendário da Sim. Apple falava assim que os pontos se ligam olhando para trás, né? Sim. Não é para frente. Sim. E eu falei essa frase para alguém essa semana, porque como quando você tá tá igual você fez uma ruptura, né? No Sim. sentido de sair do tradicional, de um serviço tradicional que, por Verdade. exemplo, dentista, né? Fala Sim. assim, né? Para fazer essa ruptura já é um desafio, né? Sim. Mas existe o risco, igual você Existe. falou, além da estrutura Existe. familiar, além todo aquele paradigma, talvez é E isso. existe o risco de não fazer o movimento também, Zé. Isso. Quantas pessoas a gente conhece que passam uma vida insatisfeito Isso porque não rompe com alguma coisa. Ah, não, eu paguei 4 anos de faculdade, eu não vou sair daqui. é isso aí. E aí quando você fez aquilo, aí quanto tempo demorou? Porque você já tinha uma renda de uma carteira de dentista há 5 anos. Verdade. Quanto tempo demorou para você ter um ponto de equilíbrio e falar assim, agora Não, foi rápido. foi rápido? Foi rápido. Porque o que acontece? Nesse novo posicionamento que eu adquiri, eu eliminei custos, né? Eu vendi as coisas do meu consultório e a partir daquele momento, por mais que a odontologia me desse uma rentabilidade, ela também me dava muitas despesas. Entendi. E agora não. O meu custo fixo era baixíssimo. Baixíssimo. E eu, dentro das minhas iniciativas com o digital, por exemplo, fazia prospecção 1 a 1, dentro dos ambientes que eu fui me colocando. Tá. Eu entendi algumas necessidades ali que as pessoas tinham e comecei a oferecer o serviço e, Zé, é claro que eu tô colocando isso dentro de uma proporção de quem está fazendo 1 a 1. Não existe uma escala fazendo Tá, 1 a 1. entendi. Mas dentro daquela proposta, eu não tive dificuldade de encontrar cliente. É porque você Foi dominava, rápido. né? Foi rápido. Então, graças a Deus, eu tinha que trabalhar muito. Tá. Muito. Aquilo, eu estava naquele momento da vida, numa situação que não dava para sustentar por muito tempo. Tratando paralelamente a consultoria com todo esse trabalho que eu tinha no digital. Eu contratei um funcionário, eu tinha demandas que não eram a minha mão que executava, Ok. mas você precisa gerir. Eu era o elo com os clientes, eu verificava as demandas vindas dele. Era possível de ser feito, mas sabe quando você está assim num momento de bastante esforço e com esse tanto de esforço eu não vou conseguir um crescimento muito exponencial. Dá pra escalar, né? Daqui eu preciso de um jogo novo. E eu comecei a orar por isso e o Senhor me abriu essa possibilidade aí com o Guto, que eu visualizo que assim, ó, eu estou posicionado onde eu gostaria de estar profissionalmente. Ali a gente tem feito negócios e tudo que a gente vem orando, buscando aí, estudando, eu sinto que grandes coisas vão acontecer, Zé. Eu creio. Essa é a minha impressão. Porque você vai trazer o Guto aqui e vai notar, você vai estar falando com um cara assim, uma lenda dentro do segmento dele. 25 anos de Comex. Domina muito o segmento. E ao longo dos anos formou uma bela equipe e nós estamos conectados a muitas empresas e temos condições de propor diferentes soluções. O que nós estamos nos questionando hoje é, nós valorizamos o quanto podemos desse conhecimento que nós colocamos em prol das empresas que nós atendemos? E a gente tem visualizado novas possibilidades. Hoje a gente teve em Garça, junto com o Rodrigo, conversando a respeito de possibilidades, sabe? Muito bom. Fazendo isso aqui. Ó. Zé, minha situação é essa, como é que você vê? Muito bom. E aquela palavra de que na multidão de conselheiros há sabedoria, a gente está buscando isso, sabe? Então eu estou feliz, assim, Zé, não só com a minha circunstância atual, mas estou feliz pela minha perspectiva de futuro. E nesse aspecto, eu nunca estive tão feliz. Eu realmente acredito que nós vamos romper. E essa felicidade que você tem hoje na parte profissional, Tá. qual que é a influência da parte espiritual nisso? Porque eu percebo que ao mesmo tempo que eu vejo essa alegria, essa felicidade, esse fluir da parte profissional, mas eu também vejo um posicionamento da parte espiritual que até sempre eu ouço isso nas pregações e acredito. Sim. Para você romper no natural, você tem que primeiro romper no espiritual. Amém. E aí eu vejo isso. 100% conectados, Zé. Eu não acredito na separação das coisas. Deus, ele não chamou eu e você para nós cumprirmos uma agenda de ir na igreja domingo e carregar uma sensação de que fiz minha parte e vivo do meu jeito. Não. Deus, ele está interessado na nossa vida por completo. Muito bom.
Jesus caminhou ao lado dos discípulos e quando ele vai voltar para junto do Pai, ele disse: eu enviarei o Consolador para que não mais viva ao lado, mas viva dentro de vocês. Então, se eu sou alguém que creio em Cristo, que vivo de uma forma que honra o que Deus me ensina na Bíblia, eu sou habitação do Espírito de Deus. Isso é o que a Bíblia me diz. Não é um pensamento do Alain. E o que eu creio com isso, Zé? Aonde eu estou, o reino de Deus está. Isso. É assim comigo, é assim com você, é assim com quem crê. É isso mesmo. E eu não acredito nesse pensamento de separar as coisas. Tanto é que eu e o Guto, nós temos, assim, dentro da agenda comercial, diversas agendas voltadas ao reino. Muito bom. Toda quarta tarde tem uma célula na empresa. Toda segunda de manhã a gente tem um estudo de negócios à luz da Bíblia. A gente tem uma agenda na semana também de um grupo de homens que nós temos junto com o nosso pastor, que nos traz essa... É nosso líder espiritual em relação a essa caminhada nossa como homens, sombreando uma caminhada como discípulos de Cristo, homens que querem honrar cada vez mais ao Senhor e às suas famílias com o que fazem. Então nós investimos tempo nisso intencionalmente, sabe? E com os negócios é a mesma coisa, Zé. A gente já esteve em empresas que a sensação foi aquela na hora, assim, ó, não faz sentido fazer negócio aqui. Perfeito. Por causa dos valores, né? Não importa o quanto de dinheiro esteja na mesa. E a gente já esteve em empresas que, assim, ó, a torcida para que dê certo, sabe? Muito bom. Tecnicamente nós somos capazes de entregar, mas isso aqui se trata de uma empresa que nós acreditamos na visão deles. Ajudar essa empresa a expandir o que faz vai ser um prazer. Então, eu e minha família, eu e meu trabalho, eu e meu ministério, tudo, o tempo todo eu estou querendo honrar a Deus com a minha vida, com o que eu faço, sabe? Não acredito que existe uma separação entre essas coisas. Muito bom mesmo. Você falou sobre o Guto, os 25 anos de Comex, 25 né? anos. Muito bom saber. Toninho acho que já tinha comentado. Sim, o Guto começou na Jato, se eu não estiver enganado, em 2001. Passou pelo Porto Seco em Bauru, passou pela PPA e lá eles trabalharam juntos. E depois o Guto abre a IB, se eu não estiver enganado, em 2011. O Macedo se torna o primeiro sócio dele ali, já um cara que na PPA chamava a atenção do Guto por toda a fome que tinha, curiosidade, competência, né? História bonita também, viu, Zé? Do Toninho, né? Sim, dos dois. Chama esses caras aqui porque dali sai coisa boa também. Pode conectar que Sim. eu faço, sim. Uma alegria. E aí, assim, hoje eu vejo, olhando de fora, que nós nunca conversamos sobre o negócio. Tá. O que você está fazendo, mas está falando agora. Você entende que o comercial que você faz hoje para a IB, esse projeto que você Sim, está, sim. esses produtos, Isso aí. você entende, você tem consciência que o que você traz de valor para a IB, legal. Mas eu creio, eu vou te falar o que eu vejo, Tá bom? Eu creio que existe uma chave, que é você fazer os seus clientes ter mais resultado comercial. Sim. Então, o que eu quero dizer? Há um tempo agora, você pegar esse talento e acoplar na empresa cliente. Sim. E aí você ajudar eles a desenvolver. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu fiz um trabalho na Full Time, Tá. eu estou fazendo um trabalho lá. Comecei, né? Fiz 10 dias, estamos negociando o próximo contrato. Até falei com a Ana Laura ontem, diretora. E eu tive essa visão. Ele tem vários serviços recorrentes de 3 segmentos, um de monitoramento, rastreamento, e o outro é monitoramento, rastreamento, tem mais um segmento. Uhum. E eu vi o CS comercial fazendo o negócio. E aí eu sentei com ele, com essa pessoa, né, que é uma moça, e percebi que toda vez que ela sentava, então o cliente já estava na carteira, olha o que eu vou te falar, guarda isso. Ela estava na carteira, o cliente já estava. E ela ligava com uma meta a cumprir. Tá. Então ela ligava para o cliente com a visão seguinte: eu preciso cumprir minha meta. Do lado da empresa que eu trabalho. Ponto. Tá bom. E aí eu ouvi como ela abordava e estava viajando ainda. Eu falei, você vai ter reunião com esse cliente? Eu gostaria de... Tocou meu coração, eu gostaria de participar. É um cliente do Nordeste. Aí eu fui para Sorocaba. Quando eu cheguei em Votorantim, que eu tinha um evento em Sorocaba, mas ficamos deixei a mãe do Juliano em Votorantim. E eu entrei nessa reunião às 2. E quando eu entrei na reunião,
Eu comecei a conversar, eu falei, os dois gerentes, o comercial e o supervisor, não fale nada que eu vou conduzir junto com a CS. E ela me apresentou e eu comecei a conduzir. Conduzir. E no final da conversa, para resumir, eu gerei uma nova visão para eles, que é o que eu estou vendo para você, Tá. dentro do que você está fazendo. Que no fundo, a empresa em si nunca esteve preocupada com o resultado dele. Entendi. Só dela. Aí nós invertemos, eles entenderam, gravaram tudo lá, entendeu? E eu tô vendo isso. A hora que você começou a falar sobre esses novos negócios, eu tô vendo o seguinte, Deus te deu uma capacidade de fazer esses clientes que você tem, os novos que vão vir, você fazer eles produzir mais Tá. receitas. Amém, Zé. O serviço já está homologado que você tem. Sim. Só que esse serviço só vai ser consumido mais se você ajudar a área comercial. Talvez o que você vai fazer agora não existe dentro da IB. Sim, É um novo serviço, eu tô vendo. pode ser. Porque o nosso serviço hoje, de fato, ele tá mais focado em compras. Isso. Melhorar a área de compras. Isso, mas por quê? Comprar melhor. Comprar melhor, reduzir custo, ok. Isso. Mas chega um momento que você traz um container. Sim. E você não tem escala. Eu tô acontecendo isso com o cliente. Tá, Não tem escala de girar esse estoque. perfeito. Como que se gira o estoque? Por exemplo, Ciclar é uma fábrica. Sim, Qual que é a estratégia que eu fiz? Você é uma fábrica, nós vamos reduzir de 30% a 40%. Eu falei 30%. Ele conseguiu 40% na importação. Eu falei, mas eu vou girar mais estoque com uma distribuidora. Então nós vamos abrir uma distribuidora. entendi. Fora o nome dele para quê? Para girar mais rápido esse estoque. Para quê? Para nós comprar mais volume, baratear mais e mais. Então, assim, mas quando eu fiz. Sim, eu fiz faz sentido, viu, Zé? isso. Quando eu fiz essa redução de custo para esse cliente, eu até comentei com você que foi ano passado, eu percebi que o que me deu segurança não foi só reduzir o custo. Tá. Ele está feliz, vai ficar feliz por muitos anos. Uhum. Mas mostrar para ele o seguinte: existe uma estratégia de eu fazer isso aqui transformar num negócio. Tá. E eu vejo isso na sua vida. Amém, irmão. É tempo agora de você entrar dentro das empresas. A influência no compra já tem. Mas eles têm um problema comercial. Uhum. Primeiro, que eles não têm visão de expansão, de exportação. Tá. Uma coisa é exportar, outra coisa é criar um canal lá do outro lado. Uhum. E você tem essa competência de fazer esses clientes Sim. pulsar mais. Nível Brasil e nível mundo, né? Porque muitas vezes nós pegamos uma resposta e nós achamos que é um produto. E não é. É você. A resposta é você, cara. Existe uma promessa na sua vida, Alan, que é assim. Você é a chave. O Guto chegou até aqui. De fato, ele tem capacidade de manter a empresa pro resto da vida do jeito que ele está. Mas existe uma exponencialização comercial que está na sua mão. Amém, irmão. Eu recebo. falo isso por quê? Porque quando eu vi o Alex, era um instalador. Uhum. E eu falei, cara, senta aqui. Vê isso aqui. Para esse pessoal física agora. Mas na minha opinião, eu achava que era mais fácil. Porque eu tinha uma visão do futuro, mas monta aqui, vamos lá. Fomos no Ortométrico e tal, em alguns lugares, umas indústrias. Nós vamos para pessoa jurídica. E hoje, olhando para trás, é fácil. Porque é fácil hoje eu tangibilizar porque deu certo. Sim. Ele fez a parte dele, Sim. mérito todo dele. História linda. Mérito todo dele. Mas ele falou, Zé, demorou uns 3, 4 anos. E quando fechou o primeiro contrato, que eu falei o valor que ele ia fechar, ele ligou para mim. Do valor. Ele falou, Zé do céu, quando você falou, eu não acreditava. Mas acabei de fechar esse contrato. Depois de uns anos. E não parou até hoje. Sim, né? sim. Até vi ele na terça-feira, ele falou, Zé do céu, eu falei, continua. Continua que vai romper. É. E por que eu tô te falando isso? Porque é isso, cara. A chave é você. O Guto, ele pode crescer organicamente, mas o Toninho também tem a capacidade dele, o Guto tem, né? Mas você tá ali para exponencializar. Amém, irmão. E vai ser um novo serviço. Sim. Não existe serviço. Para de querer fazer, exponencializar o que vocês estão na mão. É um novo serviço. Esse serviço é o seguinte, é ajudar os clientes a vender. Se eles venderem, eles vão comprar mais. E outra, da mesma forma que você tem um percentual na compra, ali, na aquisição, você pode pôr um percentual na venda. Você vai ter um percentual sobre a venda. Sim. Só isso. Aí você vai ver o que é crescimento. Eu vejo uma grande equipe, uma multidão, se direcionando uma multidão. A chave está em você. Não estou comparando você com o Guto, com o Toninho. Sim. Mas a chave está em você. É uma promessa. Por quê? Mas por que isso, Zé? Porque esses lugares que você vai pisar, eu vejo você pisando profissionalmente e o reino se manifestando. Sim. Amém.
Mas, Seja assim. Cara, você... Vamos, Flavinha. Flavinha que você chama. Flavinha. Flavinha, vamos com as crianças que eu mais uma viagem, vamos lá. Vou atender um cliente, mas já tem agenda lá. E vai ser assim, cara. Vai ser um... Eu vejo você viajando muito. Amém. Eu dei a palavra, mas eu dei no contexto do reino. Sim. Falei, mas ainda veio no meu coração. Ele não vai largar só para viver porque não quer, não é isso que está no coração dele, porque eu entreguei a palavra para você. Aí eu falei, agora eu entendi. É a parte profissional que vai ser a porta de entrada Sim. de acessar essas pessoas. Eu acredito nisso, Zé, porque você conhece um pouco também da minha história em relação ao meu ministério, a servir a Deus. Tá. E eu faço isso com muita dedicação, muito empenho, desde que eu conheci a Cristo. Isso é nítido, né? Zé, meu coração tá ali e a minha sensação é que se eu faço um movimento de interromper o que eu faço profissionalmente para me dedicar integralmente na via tradicional ali pela igreja à expansão do reino, eu reduzo o meu alcance. A minha sensação é que profissionalmente eu acesso lugares que eu não acessaria se eu não estivesse aqui, entende? Muito bom, muito bom. E eu acredito nisso mesmo. Onde eu estiver, eu sou um representante do reino de Deus. E eu, se tiver oportunidade, com palavras eu falarei. E com atitudes o tempo todo. Muito bom. É a ideia, né? Claro que a gente, Zé, às vezes alguém nos ouve e isso pode parecer um discurso arrogante. Eu não sou 100%, ninguém é. Só um homem não pecou. Só Cristo. Mas nós estamos vivendo intencionalmente como quem quer se parecer com Ele ao máximo. Amém. Existe um processo que todos nós vivemos e os erros, o pecado na nossa vida não é mais você repetir aquele mesmo erro por muitos anos e viver voltando para o mesmo lugar. Não, mas sim algo que pode acontecer, você se levanta e continua. Sim. Continua. Então eu me vejo seguro nesse papel Muito bom. de quem tem grandes sonhos. Eu tenho grandes sonhos, E eu e a minha esposa temos grandes sonhos. Daqueles que assim, ó, não tem lógica alcançar. Deus vai ter que operar para alcançar. Isso aí. Deus vai ter que realizar visões como essa que você está me entregando Amém. aqui para que a gente acesse esses sonhos que nós temos. Amém. E isso não se trata só dos acessos, das experiências que nós vamos construir para a nossa família, mas se trata também de quantas pessoas nós vamos ajudar, impactar. Muito bom. Eu poderia passar um bom tempo te falando sobre isso, assim, ó, algo que nós temos no coração, conseguimos visualizar e não temos dúvida que nós vamos entrar. Amém. Nós vamos entrar. Eu creio. Eu creio. Amém. Eu creio porque tem um propósito, né? Sim. Mas assim, cara, muito bom. Eu creio muito, falei isso. Tenho falado no Café com Cilevel. O Café com Cilevel surgiu de um projeto que eu fiz com o Diego Nogara em São Paulo. Tá. Sobre Big Data, ciência de dados, Sim. na Web Motors, né? Ele é especialista em MVP da Microsoft por uns 15 anos já. Bom. E aí eu falei, cara, eu quero estudar um pouco ciência de dados e quero aprofundar um pouco mais. E quem que é o melhor cara? Né? Tava em São Bernardo, morando. Enfim, conectei nesse cara, um cara extremamente técnico. Apresentei a visão para ele. Ele falou, Zé, mas não tem estrutura. Não, eu quero trabalhar. Fiquei perseverando, enfim. Ele me deu a oportunidade e nesse momento ele tinha acabado de fechar um projeto com a Web Motors e eu participei desse Uau. projeto. Foi algo surreal. E quando estava lá, nas reuniões, tinha ele, o Leandro, tinha outro rapaz junto, era uma equipe de umas 4 pessoas, muito extremamente técnico. E eu lá, como analista comercial, como um relacionamento. E aí eu falei, cara, esse trabalho seu, ô Diego, nós temos que fazer um podcast, cara. Porque não se leva, é o C-Level que nós vamos alcançar, tal. Você não pensa em fazer um café com o C-Level? Pô, Zé, que nome legal, cara. Não penso não, Zé. Mas eu gostei do nome. Tá bom, passaram-se os anos. Fui pra missão. Sim. E quando eu fui pra missão, fiquei 9 meses em Campina Grande, na Paraíba, precisava apresentar um projeto. Tá. De conclusão de curso, referente à escola de missões que eu fui. E aí, nesse projeto, eu tentei fazer algo referente ao que eu tenho de conhecimento na parte de consultoria e tecnologia. Tá. E o meu foco é informatizar, fazer transformação digital com sistemas, até ter um e-church lá do Rio, do pessoal do Sidney, acho que do Leandro. E eu falei, cara, vou implantar um sistema na igreja, faz todo sentido, eu vou voltar
E é isso que eu vou fazer. Só que no último dia, faltava 4 dias para finalizar a data de entrega. Deus falou assim, pode mudar tudo. Eu falei, mudar tudo, que fazer o quê? Você vai fazer o que você nasceu para fazer. Eu falei, o que eu nasci para fazer? Você vai fazer o podcast Café com Você Leva. Café com Você Leva? Mas qual o objetivo? Você vai alcançar empresários pelo café. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiz o trabalho em 2 horas. Em 2 horas eu fiz o trabalho. Aí mandei lá para a secretaria para corrigir lá. Ô Zé, faz essas melhorias, tal. Enfim, a hora que eu fui apresentar, você lembra dos 7 anos que você falou? Sim. Eu tive essa sensação. Eu conduzi naquela apresentação e a sala com 50 pessoas, 50 missionários. E eu falei, caraca, como que eu domino esse assunto? E naquele momento eu entendi. Uau. Deus tinha... Isso 2021, no final, né? Em novembro. Sim. Deus tinha preparado essa oportunidade para mim usar o Café com Você Leva para conectar pessoas. Mas passaram-se o tempo. E Deus preparou esse ano, Alan, para mim fazer um projeto no Rio de Janeiro. Na PPA, na distribuidora. Tá. Do Família Peron. E eu fui lá, nós ia de avião. Falei, não quero avião, não quero carro. Mas por que, Zé? Não, você vai ouvir eu falando. Daqui lá. São 2 sócios. Um fica lá, o outro fica remotamente. Tá vai bom. cada um mês. E eu fui falando, evangelizando esse cara, o Alexandre Peron. Nossa, foi uma benção. Mas quando eu cheguei lá, eu tinha uma demanda de profissionalização das contratações. Fazia só por indicação. E eu falei, cara, deixa que eu resolvo isso aí. Mas como? Não tem jeito. Tem gente, tá sobrando jeito. Mas como, Zé? Eu falei, porque vocês... Para vender, você prospecta todo dia. E para contratar, você não prospecta todo dia. Então, mas como que resolve isso? Você não tem RH. Vamos contratar uma agência. Peguei 2 agências, cotei as agências e fomos lá fazer reunião. E uma dessas agências, que é em Niterói, chama Conexão Talento. Cheguei lá, levei os 2 sócios, foi fantástico. Tinha até uma foto no Instagram, que é a Marcela, vendedora, tem a Márcia, tem o Lucas, que são os fundadores. E deu tudo certo. Lá eles fecharam um curso de liderança, fecharam os recrutamentos, fechou o que mais? Análise de clima e tal. Nossa, cara, foi um projetaço. Aí, quando eu voltei de lá, fiquei uma semana. Deus falou assim, agora eu quero que você se posicione. Eu falei, posicionar? O que você vai falar? Agora você vai ser conhecido como Zé Conexão. Eu falei, Zé Conexão? Tá bom. Fui lá no Instagram e mudei. Zé Conexão. Zé Conexão, eu mudei e falei, beleza. Só que Deus falou assim, agora eu vou te dar um fundamento. Falei, isso eu preciso, porque é duro você viver com Deus e não ter o fundamento. Eu não sei se você sabe, mas o Rony Gomes, que é o arquiteto aqui de Marília, Sim. tem amizade com ele. Até fui no encontro de casais dele agora, que teve umas 3 semanas atrás. E conversando com ele, eu falei um negócio assim, eu falei, cara, Leão, bem, você conhece ele? Sim. Tem amizade com ele? Não. Vou conectar ele com você. Vai ministrar lá. Aí, ele pegou e falou assim, eu não sei o que eu falei do Rony. Mas enfim, voltei desse evento, voltei dessa viagem, Tá. posicionei o nome e Deus falou, agora eu vou te fundamentar. Quando ele... lembrei. Olha que interessante, porque eu lembrei do Rony. Quando ele falou fundamentar, ele falou, abre o Google. Abre o Google, pesquisa significado de conexão. Conexão, blá, blá, blá. Aí apareceu embaixo no Google, tem umas perguntas em hebraico. Falei, hebraico. Cliquei. Alã de Deus. Quando eu fui ler, E aí, irmão? tefilá é a palavra hebraica. Tefilá. Que significa oração. Que gera uma conexão. Uau. Falei, opa. Então o senhor está dizendo que existe tefilá, eu estou, todo momento de conexão, eu estou orando. Falei, mas isso eu já faço. Isso, mas você não tinha consciência. Foi agora, foi uns 3 meses. A partir de hoje você pode ter consciência. Toda conexão que você fizer, você está fazendo uma oração. E aí, ficou mais leve, as coisas começaram a acontecer. Tá tudo fluindo. Até a namorada arrumei. Eu tinha esse posicionamento.
E aí, cara, o que que eu percebi? Que o fundamento, né, o entendimento do propósito é mais significado que tudo. E conversando com o Rony, Você falou disso com o Rony. e aí ele me deu esse parâmetro. Falou, Zé, uma conversa de 10 minutos que eu ia convidar para o encontro de casais, ficou 1 hora, 59 minutos por telefone. E ele falou uma visão que eu não tinha. Que quando Moisés estava no deserto, entrou no deserto com aquele povo, o que acontece? Deus deu uma nuvem de dia, era uma nuvem que protegia do sol, e à noite, uma Coluna de nuvem que fogo, para uma ir atrás e outra na frente, né? Uma de dia numa posição, à noite tinha Sim. outra, alguma coisa assim. Aí ele falou, mas tem um porém, Zé, que poucas pessoas vê. Como revelação. Aí ele falou assim, você sabia, Zé, que quando Moisés orou e pediu água pro povo, Deus falou, bata na rocha? Não lembro. Então ele bateu e você sabe que ele não entrou na promessa, na terra. É que teve um comando que foi falar. Isso. E aí ele desobedeceu e bateu. Então, Mas teve uma que foi bater. isso. O comando. Os 2 primeiros é bater. Sim. Então o que acontece? Ele pegou, bateu, saiu. Mas no terceiro, Zé, Deus falou, fale com a rocha. Ele bateu e por isso, você sabe, né, Zé? Não Sim. sei, mas não é isso que eu queria falar, Zé. Sabe o que aconteceu, Zé? Essa rocha, a Bíblia vai falar, ele deu o contexto, acho que foi em Êxodo. Essa rocha, nos 40 anos, acompanhava ele. E essa rocha, a provisão era dela mesma, a água saía dela mesma. Sabe quem é essa rocha, Zé? É Cristo. Foi como que é? Sabe qual é o nosso maior desafio, Zé? Nos dias atuais? Nós estamos acostumados com a benção, a rocha está vindo. E aí é a hora que nós achamos que é normal. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Não é normal, Zé. Então a estratégia que deu certo ontem, Moisés quis usar de ontem, não é. Por isso que fala maná do dia. Enfim, ele falou essa analogia, deu esse entendimento. Falei, mas isso é uma revelação. Está em Hebreus. Hebreus 12, no final, no 12, no 11 ou no 12, no final, ele vai falar que Moisés já enxergava Cristo. Sim. E eu nunca tive essa visão, que no Velho Testamento já tinha essa visão para Cristo. E ali foi uma revelação, cara. Minha vida veio mudando após eu dar um significado do que eu preciso fazer. Falei para Jaque agora. E eu estou sendo negligente em referente a essa porta que Deus abriu, que é esse lugar aqui. Porque eu tenho focado em várias coisas, de fato está acontecendo. Mas tem pessoas para me alcançar e para me conectar mediante esse ambiente. Amém, Zé. Então, assim, você é isso, cara. Para mim, você tá aqui nesse programa, nesse momento, você traz eu como fosse um espelho. O seu chamado, ele traz uma clareza. E você não precisa falar, não. É o que você falou. As pessoas de ter esse momento com você, é como se estivesse enxergando um espelho e conseguindo enxergar de fato o que ela precisa fazer. Então, continue fazendo o que você está fazendo, porque eu creio que é um tempo de expansão. Amém. Há uma palavra, você pode guardar para você, que é a palavra remissão do tempo. Deus vai remir o tempo na sua vida. 10 anos vai se transformar um ano. Um mês vai se transformar um dia. Eu recebo, meu irmão. Vai remir o tempo. Eu creio. É remissão do tempo, cara. Você vai ver, cara. Coisas que você fala assim, putz, cara, parece que eu perdi tempo. Não. Agora é a hora de rompimento. E esse ano não acabou. Pode contar isso, você vai passar. No fim de dezembro, você vai lembrar dessa palavra, cara. Esse ano, no final do ano, você vai olhar para trás e falar assim, cara, o que eu produzi esse ano não se compara dos últimos 10. É isso que Jesus faz, né? Sim. Ele é o dono do tempo, né? Para ele, 1000 anos são como um dia. Ele não tá nessa cronologia nossa. Isso, não tá. Não tá. Então, assim, cara, ontem eu estava meditando isso. Salmo 91, né? Depois fui pro 121. No 91 ele fala sobre a sombra. Por que a sombra? Quer dizer, a sombra do Altíssimo. Eu falei, caramba, sombra. O que o senhor quer falar com isso? Eu não sou matéria. Só estou falando o seguinte, que eu estou... Igual eu tô vendo a sombra do microfone. Ele é a sombra. Eu falei, meu Deus, a sombra à sua direita. Eu falei, meu Deus.
Então, é isso. Pra mim ter esse momento com você é um privilégio. Todo meu, Zé. Conte comigo. Falei pra você. Conte comigo pro seu chamado. A partir de ontem você tem um intercessor. Porque eu creio que pessoas vão ser alcançadas mediante esse levantamento. E você vai ser reconhecido como um líder de levantar pessoas. Eu vejo você levantando pessoas Amém. em Cristo. Multiplicando pessoas. Sim. Eu vejo líderes sendo levantados mediante a sua vida. E líderes na área comercial, para essa expansão profissional, líderes na área ministerial, Sim. mediante essa visão que Deus te deu. E agora é a hora. Quem acreditar, meu irmão, vai estar junto. Quem não acreditar, vai ter que contemplar. Por isso que sou grato a Deus, que sempre tive um dom, né? Deus sempre me deu a oportunidade de acreditar na pessoa na baixa. Sempre. É um dom que Deus me deu e graças a Deus eu não menosprezo os Sim. pequeninos, né? Sim. Os improváveis de Deus. Sim. E tem sido prazeroso, cara, quantos acessos Deus me deu, mas numa realidade que não existia, igual você falou. O evangelho é isso, né? Ele cria uma nova realidade. Sim. A fé é isso aí. Acreditar em coisas que ainda não se vê. Você vê. Zé, Gratidão. vou te falar um negócio. Obrigado. Você é uma pessoa que a gente passa tempo perto e sai, depois desse momento, com o coração mais esperançoso. Amém. Deus te usa para encorajar, Amém. para renovar a confiança. Muito bom. Você sabe aquilo que Jonatas e Davi viveram? Davi tinha promessas de Deus sobre ele. Só que a circunstância daquela perseguição de Saul por tantos anos e ele com os caras que o acompanhavam, ele Davi, com os caras que o acompanhavam, fugindo no deserto, para lá, para cá. A Bíblia descreve a situação como uma coisa tão desgastante que o Davi já estava se questionando, apesar de ter promessas de Deus sobre ele. E o Jonatas sai da posição de príncipe, da segurança do palácio, para ir lá para o meio de uma perseguição no deserto, entregar uma palavra de encorajamento. Davi, fica firme, você vai reinar. E eu vou estar do seu lado. Até meu pai sabe disso, que era quem perseguia. E quando a gente vê na Bíblia assim, uma posição como essa, de alguém que vai lá no lugar de luta do outro para levar uma palavra de esperança, de encorajamento, como isso é importante. Até na vida de quem tem promessas isso é importante. E eu vejo você ocupando essa posição. Amém. Já vi você fazer isso com tantas pessoas e comigo você também tem feito. Liberado palavras de bênção sobre mim. E eu recebo, Zé. Amém. Eu te respeito muito, quero que você conta comigo. Parabéns pelo trabalho, esse lugar é especial, irmão. Amém. Grandes coisas vão acontecer aqui ainda. Amém. Já estão acontecendo, mas vão acontecer ainda maiores. Amém. Eu creio. O que eu puder te servir, eu vou estar sempre aqui, tá? Gratidão.